Esse é um clássico dos bons. Até inclusive na nossa metodologia, né, na For Sales, a gente utiliza, né, os cases de sucesso para validar, de fato, os profissionais que vão ser finalistas para uma vaga nossa, né? A gente criou essa metodologia aqui no Brasil, desenvolvida por nós, né? E uma das fases obrigatórias é justamente que o profissional traga para nós o que ele já fez, construiu para aquele tipo de vaga que ele está se candidatando, por exemplo. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que é tão importante mostrar para vocês profissionais que é como vão te avaliar, né? É como você vai ser avaliado pelo mercado, por uma empresa, por um headhunter ou um recrutador de qualquer lugar. Então, construir... Os bons, né? Os bons, porque tem muito recrutador ruim que ele avalia superficial, até os vieses inconscientes. Mas desculpa te interromper, Ló. Não, imagina. Acho que é um bom ponto que você trouxe. Claro, não é uma metodologia unânime, né? Mas quanto mais alto você vai, mais preparados estão os recrutadores e mais eles vão se respaldar em dados e fatos. Ainda mais e aí entra o case, na área comercial, né, pessoal? A área comercial é mandatória a gente ter cases, né? E é muito fácil você mensurar os seus cases com resultados, tempos que você realizou o case, então... Sim, mas eu acho que é legal também a gente se colocar nessa posição, porque a gente já também esteve nesse lugar. Eu me lembro quando eu comecei minha carreira, poxa, mas que case que eu tenho, né? Tô começando minha carreira agora. O que eu diria pra mim mesma quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos ali no começo da carreira, né? Mas aí quando você para pra pensar, todo mundo tem um case de sucesso. Exatamente. Porque as pessoas às vezes mistificam a coisa. Ah, não, mas case tem que ser uma coisa gigantesca, um super projeto e tal. E na verdade não é bem assim. Todo mundo tem algo que pode construir, né, que tenha causado uma transformação, que você pegou de um jeito, ajudou, contribuiu, teve ações ali para ajudar aquilo a ser feito de uma forma diferente, a entregar determinado resultado. Então, quando a gente olha para a nossa história, muitas vezes a gente não consegue nem valorizar o que a gente fez, nem entender qual foi esse processo de construção de pequenos resultados que a gente teve na carreira. Inclusive, né? Nossas entrevistas de estágio dentro da For Sales Company, a gente consegue avaliar os profissionais por cases de faculdade, por exemplo. Intercâmbio, vivências. Projeto empreendedor. Um projeto empreendedor, alguma coisa até envolvendo esporte, algum tipo de superação que esse profissional teve, que ele consegue apresentar para nós. Então, assim, essa consistência desse case, o jeito que ele apresenta, o jeito que ele mostrou como ele superou as barreiras, os problemas, é o mais importante. Então, às vezes a pessoa está se perguntando aqui, eu não tenho um case, eu sou muito novo, tudo. Não, você tem. Você consegue. Se você parar para pensar e estruturar isso, você vai ter um case. Inclusive, é um tema que a gente vai explorar mais nos próximos episódios. Então, assim, acompanhem que a gente tem muito assunto para falar sobre case também. Sem dúvida. Eu acho que uma coisa super legal que a gente pode compartilhar aqui, gente, construir case de sucesso tem técnica para isso também, né? Então, você precisa pensar de forma estratégica como que você vai construir o seu case de sucesso, porque é isso que vai garantir que a sua carreira vá para frente, né? É você ser bom em algo e ser reconhecido em ser bom naquilo que você faz. Então, para isso, a gente tem formas de a gente fazer esse passo a passo também, né? Poxa, por que eu não entendo aqui na minha empresa qual que hoje são os desafios que eu estou vivenciando aqui no meu cargo, na minha função? Troco uma ideia com o meu gestor, pego uma partezinha desse desafio aqui, começo a fazer algumas ações diferentes, testo, entendo, para que eu possa conseguir montar o meu case aqui nessa empresa e depois usar isso para alavancar minha carreira. Então, também tem técnicas que você pode fazer para isso acontecer, né? Se você ainda não construiu isso de uma forma orgânica. Aí tem também o desafio de se comprometer com resultados, né? Porque o case, tem o storytelling do case, que é muito importante, mas eu diria que ele é um conjunto de duas partes. Depende da outra, né? A parte de ter o quantify, né, o quanto que você entregou, né? Que a gente aqui na For Sales, a gente usa a metodologia, né, do QSC na consultoria, que é a técnica de avaliação de case de executivo, né? Que é quantify, support, compare, né? Quer dizer, quantifique o quanto de resultado que entregou, support, né? Sustente aquilo, quer dizer, como que ele fez, o que ele fez, entenda qual foi a estrutura da execução adotada, para entender a densidade, né? O quanto que ele realmente trabalhou para entregar aquele número, se não foi o mercado que estava crescendo, e compare,
que é comparar aquilo com referências internas ou externas. Então, se tua regional cresceu 20%, legal, mas quanto que as outras regionais cresceram? Quanto o seu mercado está crescendo? Quanto que o mercado cresceu, né? E tal. E aí, no outro ponto, a gente tem o storytelling do case, né? Então, acho que é a soma das duas coisas. Mas aqui eu acho que tem um ponto que se conecta com a autorresponsabilidade, que é entender que os cases são teus. Quando você é o melhor vendedor do Brasil, né? É para você, não é para a empresa, né? Quando você bateu o recorde de venda num mês na história da empresa, é para você, não é para a empresa. Essa história é só sua, né, Rodrigo? Você vai carregá-la para o resto da vida e você vai poder contar de peito aberto que você fez aquilo e que realmente é uma coisa que ninguém tira mais de você. Também é da empresa, mas eu acho que é importante a pessoa entender que ela está fazendo por ela em primeiro lugar. Sim. Ela vai carregar isso, né? E ela vai usar aquilo para o resto da vida, né? Eu me lembro que quando eu entrei de trainee comercial na Anshan, na Câmara Americana de Comércio, eu tinha me formado em Direito, né? E queria mudar de carreira. E de tanto tédio que eu tinha na minha faculdade, sem desrespeito aos profissionais de Direito, eu interrompi na metade e fui trabalhar num navio de bartender, né? Para ver se as minhas ideias oxigenavam. E aí, na volta para o Brasil, eu participei dessa entrevista para trainee, né? E eu, meu Deus, não vou passar de jeito nenhum, né? Porque, cara, que experiência que eu tenho com o mundo corporativo, zero, né? E aí, você sabe que eu falei uma coisa nessa entrevista que eu acho que foi o divisor de águas ali, sem querer, talvez, né? Que eu falei um pouco da história do que foi o navio, né? No navio eu trabalhava 13 horas por dia, não tinha day off no navio, então você trabalha 7x7, então, todos os dias da semana. E eu entrei no navio com outros 10 brasileiros, a gente ia em remessas, né, para lá. Embarquei na Itália, né, na época. E é engraçado que dos 10 brasileiros que foram comigo, 8 pediram a conta, né, em 2 meses, assim, né. E eu acho que foi quando eu falei um pouco dessa storytelling, né, de eu ter, segurado as pontas, concluído o meu contrato no navio de ponta a ponta, quer dizer, me comprometido com uma coisa, né, e ter me determinado a fazer aquilo ali, eu acho que é ali que fechou a conta. E a empresa acertou, porque no final eu fui o melhor vendedor da Regional Paraná na campanha semestral de trainee comercial, que era uma campanha de venda, né, era um trainee com viés de angariar novos associados. Sem experiência nenhuma em venda. Sem nenhuma experiência. Mas o que você tinha era determinação, atitude, resiliência, né? Então, o primeiro pequeno case de sucesso. Total. Não, eu usei isso para minha vida inteira profissional. Inclusive, eu fui o terceiro melhor do Brasil entre 150 no semestre. Não vou falar por que eu não fui o primeiro aqui, porque acho que teve situações aqui interessantes, sem abrir mão da autorresponsabilidade. Mas, enfim... então eu usei isso o resto da vida, assim, em todas as entrevistas que eu fiz subsequente eu coloquei na mesa e no final do dia não de uma forma overselling, porque isso conta uma história, ele mostra quem você é. Sem dúvida, eu acho que você me lembrou de uma coisa engraçada também, né? Eu cresci num ambiente familiar um pouco peculiar, que vocês já sabem, né? Minha família teve funerária por 25 anos, né? Então foi um ambiente muito diferente, mas minha mãe era comerciante, né? Desde sempre. Então minha mãe teve lanchonete, farmácia, depois funerária, e a vida toda eu cresci nesse ambiente. Quando eu fui fazer minha entrevista para entrar na Raiz, eu também tinha sido trainee na Anshan e estava fazendo uma entrevista para entrar na Craft, né? Como executiva de vendas. Eu nunca tinha trabalhado como vendedor externo e tal, e eu me lembro que na entrevista eu falei, cara, o que eu vou falar para convencer esses caras a me contratarem, né? E aí eu falei, putz, mas ok, eu nunca vendi na rua, mas eu lembrei, não, peraí, eu vendi, porque quando a gente ia à funerária, e aí vem o gancho com essa história toda, a minha mãe levava muitas vezes a gente pra vender plano funerário, a gente ajudava ela na funerária, assim, a gente criança não, né, ali já tinha 12, 13 anos e convivia com aquilo, né, e eu me lembro que quando eu tinha uns 15, eu falei, não, eu quero começar a vender esse negócio, né, e aí eu ia lá pra funerária sábado e ficava ajudando minha mãe a vender plano funerário, pros senhorzinhos que iam lá e tal, então eu falei, cara, poxa, já era venda, né, já era uma venda.
E aí, quando chegava o dia de finados, a gente ia vender flores no cemitério. Já era uma venda externa. Eu falei, cara, tá aí, fechou, tá aí meu case, né? Vou contar pra esses caras. E de fato, foi algo real e que me ajudou muito desde cedo a conviver ali com o comércio, com a dificuldade que é você empreender, vender, enfim. E foram coisas que me formaram, né? Eu tive desde sempre pequenos empreendimentos, né? Já vendi várias coisas na vida. E eu falei, cara, eu vou falar isso na entrevista. E eu falei, e eu lembro que foi algo que, na hora, assim, eu senti a reação deles, tipo, caramba, que legal. E era algo que, a princípio, eu até tinha um pouco de vergonha, pra você ver como, às vezes, a gente não reconhece. Na verdade, poxa, isso foi bem visto, né? Visto como meu pequeno case ali pra uma vaga de entrada numa multinacional. Então, acho que isso ilustra também como, às vezes, a gente mesmo minimiza, né? Coisas que foram muito legais da nossa história e que a gente pode usar pra gente fazer esse degrau aí pro crescimento.